Olá pessoal, aqui é Christian Heck. Estamos em mais um episódio do Lab Conexões. E para o episódio de hoje, trouxemos Brian Paim para nos contar um pouco aí da sua história e também nos falar sobre um tema muito interessante. Brian, agora eu vou deixar contigo para você nos contar aí um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória e também nos falar de como que é passar de funcionário a empreendedor, né? Um salto que transforma carreiras. Vamos lá, contigo, Brian. Bora lá então, Cris. Obrigado pelo convite, primeiramente, de poder participar e poder compartilhar um pouquinho, tanto da minha história, quanto da minha experiência na gestão e na clínica e com o que vier pela frente de dúvidas, né? Então, eu sou o Brian Paim, eu sou natural de Alegrete, sou gaúcho. Eu vivi 18 anos em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e saí de lá para vir para Santa Maria fazer universidade, né? Estudar na faculdade, fazer o curso de fonoaudiologia. Que na época, para mim, estava abstrato. Eu só me matriculei e entrei porque foi indicação da minha regente de coral na época. Porque antes de entrar na graduação, eu estudava música e trabalhava. Estudava, trabalhava no mesmo hotel e apresentava também nesse mesmo hotel concertos, musicais folclóricos italianos, principalmente, porque era na região do turismo ali, né, da Serra Gaúcha. Uhum. E aí eu tive o primeiro contato com a fonoaudiologia. Na época, primordialmente, na minha cabeça, voz, porque era o que eu trabalhava, era o que eu vivia ali naquele momento com o pessoal. E eu entrei na fono por conta de voz. Não tinha cursos de graduação ali na época. Eu sempre conto também que a minha entrada no Enem, eu fiz um Enem só, em 2015. Eu nunca tinha visto o Enem, para ser bem sincero. Nunca tinha pensado em uma universidade federal. E eu conto também que durante a prova do Enem, na parte de redação, que foi a que eu fui melhor na prova, inclusive, eu dormi na prova. Eu acordei, tipo, faltando uma hora para acabar tudo, e eu tinha que escrever uma redação. E aí eu comecei a escrever, e no fim deu certo. Acabei conseguindo uma nota assim considerável para poder entrar na UFSM. E vim, me joguei. Eu tinha recém finalizado o ensino médio, morava sozinho, já queria conhecer o mundo, queria explorar mais coisas. E vim morar em Santa Maria para fazer a graduação em fonoaudiologia. Durante a graduação, eu fui me descobrindo bastante enquanto pessoa e profissional também. É uma mudança gigante que a gente faz de uma cidade para outra, nesse Uhum. caso. E eu sempre conto da importância que teve assim, as pessoas que eu conheci lá, né, na graduação. Porque estava todo mundo no mesmo balaio de gato. Todo mundo mudando de cidade, todo mundo vindo de longe, vindo de Minas Gerais, vindo de São Paulo. Nós tínhamos um colega de Amazonas, que veio do Amazonas para cá, sozinho, Nossa. para poder estudar fonoaudiologia. E a gente se fortalecia e encontrava forças juntos ali, né? Para estudar, para ir para frente. E eu também falo que na época eu entrei na Fono procurando concurso público, porque meu sonho era concurso público, queria fazer concurso público para ter minha vida garantida. E na época, 40 horas para fonoaudiólogo, a gente contava tipo 3.500, 13.800 reais. E na minha cabeça aquele era o teto já. Era o máximo que eu ia conseguir chegar em muitos anos depois na fonoaudiologia. Mas já era para a minha realidade extremamente grande. Muito, muito dinheiro, né? Eu ganhava ensino médio ali para trabalhar nesse hotel, era 1.500, nem 1.800 reais para trabalhar assim massivamente. Fim de semana, inclusive, porque era turismo, né? Bom, durante a graduação eu tentei explorar ao máximo tudo que eu podia das partes teóricas ali do curso, da fonoaudiologia em si, mas eu não fiquei sossegado por conta da vida artística. Eu também fui atrás de encontrar coletivos, grupos independentes de artistas, e eu acabei felizmente encontrando um, que é o Ateliê Colaborativo, e no qual eu fiquei por 4 anos, 4 anos participando. Quando eu consegui, assim, digamos, manter o meu outro lado da moeda, minha vida artística, porque eu só vivia de fonoaudiologia. Era, acordava fonoaudiologia, dormia fonoaudiologia, saía para um rolê, encontrava alguém, era fonoaudiologia, e assim ficou por muito tempo. Não vou mentir que hoje em dia também acontece isso, também continua.
Podia ser. Minha graduação, em 2018 eu fiz intercâmbio, eu fui estudar no Chile, passei no processo seletivo e fui estudar lá. Com isso eu atrasei um ano de graduação, eu entrei eram 4 anos. Aí fiz intercâmbio e passou para 5. Só que aí veio o que em 2020? Pandemia. E na pandemia, minha graduação passou a 7 anos, no fim das contas. Então, eu passei 7 anos dentro da universidade, passei por 2 turmas de fonoaudiólogos que já estavam trabalhando, já estavam no mercado de trabalho. E o meu estágio final, minha experiência assim, clínica, me voltou totalmente para a gestão pública, em saúde coletiva. Então, eu fiz meu estágio final, que na época era pandemia, o único local que estava recebendo assim, estagiários que eu consegui, para dar sequência na finalizar minha graduação, foi na Coordenadoria Regional de Saúde, aqui de Santa Maria, na 4ª região do estado. E foi sensacional, porque era uma experiência, foi uma experiência assim, e eu arrasto tudo que eu aprendi lá na gestão pública para o que eu faço hoje. Eu quebrei a cabeça com planilha, fazendo planejamento, olhando o financeiro de município, conversando com gestão, fazendo networking, sabe? Tinha que ser pau para toda obra naquele momento. Finalizei a minha graduação e aí eu estava desempregado. Eu ia ficar desempregado. No finalzinho ali eu me inscrevi na residência em Vigilância e Saúde na FSM para me manter na gestão, já que era a experiência que eu tinha naquele momento. E assim eu fui. Fiquei por um ano na residência. E aí na residência, logo que eu me formei, já ganhando mais do que eu esperava no concurso público lá, desde 2015, né? Me mantive seletista, porque é um concurso também, a gente recebe a bolsa do governo federal. E eu fiquei ali por um ano no programa. Só que nas férias da residência, aconteceu o inesperado. Como eu já estava 2 anos na gestão e eu não estava conseguindo me projetar, e eu não consigo ficar acomodado muito tempo também, em alguma coisa, me ligaram nas férias, eu lembro que eu estava de frente para o mar, eu estava na praia, nas férias literalmente, me ligaram e perguntaram assim, sou o Brian, fonoaudiólogo? Eu falei, sim, sou eu. Eu não gostaria de vir trabalhar conosco? Aí eu fiquei assim, uou, bom, oportunidade, né? Vamos conhecer pelo menos o que que é. E aí era para trabalhar numa clínica interdisciplinar, atendendo crianças com autismo. Eu já tinha feito um ano de residência. Já estava ali garantido mais 12 meses, pelo menos, de bolsa certa que eu ia receber. E aí o regime nessa clínica era PJ. Nunca tinha imaginado o que era uma empresa, o que era um CNPJ. Era uma coisa abstrata que eu recebia na nota fiscal do que eu comprava. Era isso que eu sabia até então. Aí, beleza. Acabou por desistir da residência e entrei nessa clínica porque também era mais atrativo clinicamente, para a experiência e financeiramente também. Só que junto com isso veio uma bagagem que eu não estava esperando também, que era aprender a lidar, a gerir meu próprio negócio. Né? Nesse regime de PJ, eu prestava serviços para a clínica. E aí tinha que fazer emissão de nota fiscal, tinha que ter contato com o contador, tinha que fazer o gerenciamento extra que eu nunca tinha nem pensado em fazer até então. Mas eu tive muita sorte, porque eu sempre fui encabeçado com gestão. E isso eu puxei da minha família. A minha mãe, ela trabalhou como gerente de um posto de gasolina por 15 anos, se eu não me engano. Foi por aí mesmo. Foram dois, na verdade. Mas era sempre gestão. Sempre gestão. E a minha irmã, sempre empreendendo o tempo todo também. Então, eu sempre fiquei meio que imerso assim, nessa questão de organizar o financeiro e saber a importância de que isso tinha para a longevidade de qualquer negócio. Aí conversei com a minha mãe, conversei com a minha irmã, fui, joguei a cara e fui começando a aprender. Sorte a minha, inclusive, que eu tive o suporte de um contador muito bom, muito prático, assim, as orientações dele, muito diretas, bem resolutivas, inclusive, até hoje eu estou com ele, justamente por isso, porque é pai, pum, mensagem, tchau, respondeu, é isso aí, show. Não fali, tô com tudo pago, não tô inadimplente, tá tudo certo, tá regular. E aí eu tenho esse exemplo, então, de casa, né? Minha mãe hoje, ela tem sua própria loja, lá em Oito Gonçalves, a minha irmã tem um salão de beleza,
e só faltava eu empreender na família. Aí eu ficava com essa sede o tempo todo também, né? Eu estive nessa clínica por mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e pouco. Foi 1 ano e pouco, na verdade, não fechou 1 ano e 2 meses. Só que era aquilo. Como eu estava trabalhando com atendimento clínico, eu vendia a minha hora. E eu digo que eu vendia minha alma também junto, né? Porque quando a gente vende a nossa hora, a gente sente o peso e a dor que é. Porque chega um momento que a gente fica exausto, não tem mais hora para vender, porque senão a gente começa a despender muito mais da nossa saúde e da nossa vida. E estagnou. Aí teve um mês, em janeiro de 2023, eu, eu fiz 230 e poucos atendimentos clínicos, frente ao paciente, e meu faturamento não chegou a R$ 10.000 naquele mês. E eu estava literalmente trabalhando 48 horas ou mais por semana para poder receber esse valor. O resultado não foi diferente, né? Adoeci bastante, mas consegui, assim, colocar a cabeça nos eixos e tomar uma decisão para modificar. Quando a gente começa a ganhar, se tu tá assistindo aqui, tu começar a ganhar dinheiro, tu vai ver que tu vai querer começar a ganhar mais dinheiro. Só que vender a tua hora não é seu caminho para te poder ter saúde e poder também prosperar e aproveitar a tua grana. Fica essa dica valiosa desde então. O que eu fiz naquela época foi começar a pensar em empreender. Comecei a pensar em empreender. Me joguei para vários tentativas, para lá e para cá, e tentei fazer loja de recurso terapêutico, e-commerce, não deu certo, porque eu não conseguia. Eram muitas horas de trabalho para conseguir ir para frente. E aí eu fui cada vez mais empreendendo. E aí eu vou deixar agora espaço para ti também, senão eu vou contar tudo. Já estou indo em ordem aqui. Não, muito bom. É muito bom a gente ouvir essa história, né? Mas o que a gente sempre pode afirmar é que a ambiência onde a gente está meio que molda a gente. Total. Assim como tu veio de um meio de empresários, vamos dizer assim, sua mãe era empresária, sua irmã estava empreendendo, né? E você buscou esse estudo na voz e vindo da música, né? Da musicalidade. E então agora buscando empreender dentro desse ramo, dentro desse nicho que tu estudou e se formou, se graduou, né? E assim, como que foi para ti? Tu contou já um pouco ali mas o que foi a decisão mais forte assim que fez tu mudar assim, eu não quero mais vender a minha hora e eu quero empreender, eu vou criar o meu negócio e eu não quero mais vender a minha hora, não quero mais ser funcionário ou ser contratado. Quando eu entrei naquela clínica, eu comecei a trabalhar, foi realmente que eu comecei a aprender sobre o externo, assim, né? A conseguir entender o que era uma pessoa autônoma, nesse caso. Porque mesmo que eu trabalhava lá, eu trabalhava em outro município aqui do lado de Santa Maria, que é em São Cepé. Então eu trabalhava 5 dias aqui e ia um dia até lá. E foi aí que eu comecei a perceber que em um ambiente, em uma clínica, eu me sentia pesado e eu recebia pouco, comparado a um dia em outro local, recebendo mais e sendo mais valorizado. E isso começou a me despertar, assim, um sentimento de que podia ser diferente o meu panorama naquele momento. E naquele mês que eu literalmente vivi só para atender pacientes e provavelmente eu não entreguei o meu melhor de trabalho naquele mês porque eu estava querendo mais e mais e mais e mais, foi o que eu pensei. E a quantidade de horas que eu estava atendendo e trabalhando não estava e nunca vai garantir qualidade de serviço nenhum. Nem nós, enquanto terapeutas infantis, terapeutas de qualquer tipo de vida, assim, não é a quantidade de horas que tu trabalha, que tu está frente ao paciente, que vai garantir a qualidade ou a evolução daquela criança, daquele adulto.
com a nossa empresa, o nosso negócio, não é diferente. Porque hoje, naquela época, a minha empresa era eu mesmo. Meu corpo, minha voz, minha imagem, era eu. E eu estava só preso a um local. Eu não conseguia ter mais horas para pensar em outras formas de ganhar dinheiro. Estava sobrecarregado de muitas tarefas também, porque eu não sabia dizer não. Naquele momento que eu me vi assim, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar, eu comecei a dizer sim para tudo. E foi justamente o meu adoecimento ali, que exausto, que foi ladeira abaixo, que eu realmente disse assim, ó, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Era desvalorização, exaustão de trabalho, saúde indo para água abaixo, como eu falei também. E aí eu comecei a estudar, eu já estudava um pouco mais de educação financeira, e eu já tinha uma intenção, assim, porque desde sempre eu fui muito comunicativo. Então eu sempre gostei de transpor conhecimento, apresentar, falar com outras pessoas. Então eu sempre vi, digamos assim, na docência, nesse direcionamento enquanto alguém que vai guiando uma jornada de uma possível assim, habilidade, uma competência muito boa minha para pensar em alguma forma de empreender mais. Aí, por exemplo, naquele ano que eu conduzi, eu estava entrando no mestrado também, que foi no início do ano passado. E aí foi que veio mais ainda a vontade, porque aí eu vi que realmente, com disciplinas de docência, dentro da academia, né, na universidade, eu estava me desenvolvendo muito bem. Eu já me desenvolvia muito bem, sempre fui muito bem. Eu sou artista, então eu tenho certas aptidões que vêm para a gente conseguir ter uma performance melhor frente às pessoas também e transpor aquela segurança, sabe, aquele norte realmente fiel e que vai garantir que a pessoa confie no seu trabalho cada vez mais. E foi Sim. isso que eu fiz também quando eu reduzi as minhas horas de trabalho nessa clínica. Eu fui transitando de um espaço para outro de novo, mas ainda como PJ. Então eu saí, fui reduzindo o tempo em um local que estava para mim muito pesado, muito ruim de trabalhar, troquei de local e aí eu vi que com metade do que eu trabalhava, eu faturava ainda mais. Só que agora mais valorizado, com uma equipe mais integrada e com mais tempo para dar qualidade ao meu trabalho. Então eu estava mais feliz comigo mesmo, estava mais feliz com o resultado e também os meus clientes, os meus pacientes também estavam felizes com a contraproposta também. Foi aí que literalmente eu passei uma régua na minha vida, nas minhas agendas e tá até hoje. Eu não atendo no período da tarde. Antes eu atendia manhã e tarde, 6 dias por semana. Hoje eu só atendo as manhãs e eu estou super bem garantindo a minha vida financeira da empresa também dessa forma. Essa prática que tu adotou dos horários já é na sua empresa? Ou tu já começou essa prática antes disso? Na primeira clínica era manhã e tarde. No segundo ambiente, na segunda clínica quando eu fui trabalhar, eu já tinha decidido que eu só atenderia na parte da manhã. Porque eu rendo melhor na parte da manhã também, em questões assim mais de prática mesmo. Eu vejo que clinicamente eu rendo melhor ali de manhã e aí deixo de tarde para resolver a burocracia e problemas que eu tive, sabe? Fazer planejamento, recurso, material, tudo mais. Eu vejo que nesse formato eu sempre rendi mais. Daí eu optei por não trabalhar no turno da tarde para poder no contraturno conseguir trazer outras formas de conseguir ganhar dinheiro. Uhum. E o que me despertou foi que, assim, eu tinha muitos pacientes que são não falantes, pessoas que não falam, crianças que não falam por meio da fala, não se comunicam por meio da fala. E eu sempre tive os recursos de comunicação aumentativa alternativa, que eu comecei a estudar na época, que é um recurso que visa dar suporte a pessoas que não conseguem se comunicar por meio verbal, uma oportunidade de mercado mesmo. Aí o que eu fiz foi procurar mais formações, mais cursos, e me deparei com uma profissional, que é a Ana Phillips, não tenho problema nenhum de falar o nome dela aqui, foi ela que deu uma virada legal na minha vida. Eu comprei um curso dela que falava sobre formação, sobre como usar os recursos, por exemplo, e ao mesmo tempo eu já comprei a mentoria, que aí era muito mais voltada para uma visão, um encabeçamento de gestão e empreendedorismo mesmo.
E ao mesmo tempo que eu fazia o curso, eu tinha semanalmente um encontro, um ambiente potente. Eu estava ali com 25 mulheres que estavam com sangue nos olhos, querendo realmente mudar de vida, empreender, ganhar mais, fazer um nome, crescer e se tornar referência em alguma coisa. E como mulheres sempre foram, e sempre é transversal toda a minha vida, como os maiores exemplos que eu tinha, não foi diferente nessa etapa. Me inspirei super, fiz trocas incríveis e, assim, eu destaco a importância de eu ter investido financeiramente e de tempo nesse momento da mentoria. De procurar e me identificar com uma pessoa que tem seus resultados e quer transpor isso. Né? A mentoria, ela é justamente para isso. Então, eu consegui, na mentoria, discutir sobre muita coisa. A gente discutiu sobre contratos, a gente discutiu sobre gestão de clínica, sobre gestão de agenda, sobre como resolver problemas que são recorrentes para quem trabalha com terapia infantil, por exemplo. E aí foi se configurando cada vez mais assim a minha especificidade, aonde eu realmente queria investir e que realmente era a minha oportunidade de trabalho, minha oportunidade de mercado no momento, enquanto fonoaudiólogo. Legal. É muito bom ouvir você falar disso, que eu também considero uma das coisas mais importantes, além da ambiência que a gente se encontra, né, o network. Então, a gente precisa buscar esse network, precisa buscar pessoas que inspiram a gente e que estão no mesmo degrau que a gente quer chegar e acima dele, na verdade, né? Para puxar a gente para Tem, cima, né? eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas é uma situação que provavelmente a maioria das pessoas que vão assistir e estão nesse momento de networking, de investimento em gestão da carreira, vai ter de referência. Que nós, muitas vezes, vou dizer muitas vezes, vou modificar um pouquinho a frase, nós muitas vezes somos a soma das 5 pessoas que mais convivem com a gente. E não só o nosso ambiente vai influenciar. Se eu moro com alguém que eu estou sempre em conflito e nunca estou em consonância com nada, vai ser diferente o meu rendimento para os outros setores e outros domínios da vida. Eu sempre vou estar em defasagem em alguma coisa. Agora, se eu tenho pessoas em convívio, consigo compartilhar e que conseguem me impulsionar cada vez mais, consiga fazer essa identificação de propósitos, de norte na vida, de querer realmente ir para frente, é muito diferente. Porque aí tu se torna parte daquilo também. Eu tenho dito, eu troquei de academia há 2 semanas. Na academia anterior, eu ia 2, 3 vezes por semana. Agora eu fico numa academia melhor e eu tô indo 6 vezes por semana sem ter problemas, sem me cansar. Porque dá para ver que as pessoas estão ali para treinar, para fazer o seu e ir embora. Então, eu estou trazendo esse exemplo nas últimas 2 semanas como o maior, assim, ó, o maior exemplo que eu tive, que eu precisei fazer. Gastei um pouquinho mais, mas a troca de local, a troca de ambiente é sensacional. Às vezes que tu pode ser uma pessoa assim, ó, incrível, estudiosa, sensacional em tudo, muito competente, mas às vezes o que está faltando para te deslanchar é virar a esquina. Ali na esquina pode estar a melhor oportunidade para ti, conversando com alguém, trocando de local, inclusive para estudar. Eu rendo. O que eu faria em 2 dias em casa, se eu vou para uma cafeteria e coloco um fone, eu faço em 2, 3 horas. Então eu tenho adotado muito essa troca de ambientes quando eu preciso executar tarefas que são chatas muitas vezes, e burocráticas, eu troco meu ambiente. Eu não fico em casa, eu não fico na clínica, eu vou para qualquer outro lugar que tenha informações e coisas diferentes para poder ir para frente, né? Deslanchar do que eu estou fazendo naquele momento. Legal. E se tu fosse nomear, assim, não talvez uma pessoa, né, ou mais pessoas, tipo, com certeza tu já comentou sobre isso, então tu teve muito auxílio de pessoas e esse network te ajudou muito, com mentores também, né, te auxiliando Sim. nisso. E então foram essas pessoas que te ajudaram a conseguir fazer com que tu estruturasse todo o teu negócio e te alavancasse na carreira.
eu precisei buscar líderes, né, para exatamente no que eu queria empreender, que era dentro da fonoaudiologia e dentro da comunicação alternativa. Nesse sentido, eu busquei líderes, mas eu sempre tive aliados, né, já puxando um pouco dos meus produtos, eu tive aliados para batalhar comigo nessa minha jornada. Então, eu também tentei me cercar, mesmo que hoje, geograficamente, não faz sentido muitas das barreiras que a gente tem. A gente consegue ter um contato, uma conversa, uma proximidade com gente que a gente nem nunca imaginaria estar perto ou conhecer. Então, aconteceu até no ano passado, que foi assim, muito, mas bateu assim, ó, uma atrás do outro, as melhores decisões da minha vida. Em agosto do ano passado, por conta da mentoria, eu decidi abrir os primeiros infoprodutos. Tentar o primeiro infoproduto. Deu certo. Foi o primeiro. Eu tinha botado a meta de um por mês. Eu estava atendendo 2 clientes por mês. E eram de uma grana assim, muito boa, extra, além da clínica. Eu não estava vendendo a minha hora mais. Eu já tinha começado a escalar diante da minha especificidade, diante do que eu sou bom, do que eu estudo e o que eu me dedico. É a minha paixão. Até tenho. Como é que é o nome dele? Eu vou ter que procurar ele depois, tem que falar. Mas é o box Criatividade, não sei se conhece. Não, não conheço. Roube como um artista, mostre seu trabalho e continue em frente, siga em frente. Dentro desse box, o autor pauta muitas vezes sobre pegar uma coisa que é prazerosa e transformar ela em trabalho. Então eu sempre fui muito comunicativo. Eu sempre gostei de trazer, transpor, ensinar muito. E aí eu peguei essa parte técnica que eu tinha e eu comecei a vender isso. Juntei o útil ao agradável e comecei a vender. E deu muito certo. Hoje, eu não consigo absorver mais supervisionados, por exemplo. Eu não consigo abrir mais agenda para isso. E eu sigo atendendo, sigo transpondo com qualidade e sigo investindo sempre em cursos, atualizações para cada vez mais oferecer melhor o meu serviço e o meu produto, né, para as pessoas. Em agosto do ano passado, eu tinha feito o meu primeiro infoproduto. Deu super certo e eu sigo com ele até hoje, melhorando e escalando e vendendo mais a cada período, a cada semestre. Só que o que aconteceu em novembro, tinha o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que foi em São Paulo, no ano passado. E tinha uma galera que eu seguia pelo Instagram, fonos assim, muito famosos já, 6 seguidores, tem uma história clínica, competentes demais. E eu até contei isso no podcast. E foi muito incrível estar no mesmo lugar que essas pessoas. Porque foi de novo. No momento que eu. Foi tipo ir trocar de academia. Eu literalmente troquei todos os fusíveis do meu cérebro naquele evento. Eu não fiquei assistindo palestra, eu fiquei conversando com eles. Eu fiquei observando o que eles faziam. Eu fiquei interagindo com as pessoas, eu fiquei tomando iniciativas muitas vezes para fazer mais networking mesmo. E foi muito bom que depois do congresso, assim, conversando individualmente com cada um deles, eu via as evoluções e os investimentos que eles faziam durante o ano todo. Aí, um mês antes do congresso, eu abri a minha clínica. Que aí é meu espaço físico hoje, né? A Clínica Integrada Super Pitocos. Hoje a gente tem 5 profissionais, 5, psicólogo, fono, psico, nutri, ó, 5 profissionais atendendo, público infantil, e deu super certo. Por incentivo da minha mãe, incentivo da minha irmã, rodeado pelos meus aliados, que são os meus amigos também, por esses profissionais que eu conheci pessoalmente, tive essa oportunidade, né, incrível de trocar com eles, e eu fiquei no mesmo quarto e a Mayara Sintra, uma fonoaudióloga que trabalha com música, tem sua clínica crescendo lá no Rio de Janeiro. E assim, no primeiro dia, ela chegou, era meia-noite quase. A gente foi até 4 horas da manhã, se eu não me engano, conversando sobre tudo que a gente tinha feito, sobre nosso investimento e tal. E me marcou muito, eu até brinco com ela, que ela é a minha general. Ela é tipo general. Ela chegou sempre e me falou assim, ó, Brian, tu é um cara diferente. Eu vejo em ti alguém forte, alguém potente, sabe?
de ter ouvido aquilo de uma pessoa que eu já admirava, eu já conheci pessoalmente, tive essas trocas, nossa, pum, não existe barreira mais. Assim, ó, eu só quero cada vez mais conseguir crescer e trazer qualidade para o serviço diariamente, todo mês, cada vez mais, me qualificando sempre. Eu acho E é isso, que assim, se é, rodear de pessoas importantes e que consigam somar para a tua vida. Às vezes o teu melhor amigo pode não estar em consonância contigo também. E aquela pessoa pode ser teu melhor amigo para alguns momentos, mas para outros talvez não. Isso é algo que é de se pensar também, de tomar uma decisões assim um pouco mais, que a gente amadurece depois dos 27, 25, para afrontar a matura. Eu fiz 27 ano passado, e aí aconteceu tudo isso. Então, é outro ponto que eu trago também, que pode ter sido muito influente. sim. Eu acho que é muito isso, é essa mudança de mentalidade que passa pela gente, né? A cada curso que a gente vai fazendo, a cada livro que a gente vai lendo, a gente vai se preparando para chegar onde a gente quer chegar, né? E usando então, né, o teu exemplo, Brian, que lá de trás que ganhava os R$ 1.500, tinha uma mentalidade que era daquele momento. Então, a gente vai ter as amizades que são nosso ciclo de amizades, às vezes, daquele momento, mas conforme a gente vai mudando a nossa mentalidade, vai adquirindo conhecimento, vai crescendo na nossa carreira, e se algumas amizades, algumas conexões não tiverem no mesmo patamar que a gente quer e que a gente vem buscando, automaticamente a gente vai, às vezes, se afastando de algumas pessoas e conhecendo novas pessoas, né? Criando novas conexões. E então, acho que passa muito por isso, né? Essa troca de mentalidade, essa mudança que a gente faz que essa chave que gira na nossa cabeça, né? E faz Uhum. a gente conseguir abranger muito, muito mais coisa. Falando, então, sobre isso também, vamos falar então um pouco dos treinamentos, assim, que tu começou, né? Acabou de falar. Os treinamentos online tu começaste antes da clínica, né? Do Super Pitocos, certo? Antes, isso. E Eu como tinha. surgiu, assim, essa ideia de, eu vou ir para o meio digital, eu vou ir para o meio online, né? Vou buscar aqui, né? Ou naquela época tu já tinha a ideia de abrir alguma clínica física ou não? Primeiro pensou, vou ir para o digital, esse é o caminho. Em fevereiro de 23, que eu reduzi a carga horária na primeira clínica, eu tinha pensado, eu queria conseguir faturar sem ter que ficar atendendo. Então, na hora eu pensei, vou fazer recursos terapêuticos, que era algo que eu fazia, e vou vender online. Tinham vários locais que faziam isso. Fiz o site, comprei domínio, fiz toda uma análise de mercado, do que tinha, do que não tinha, o que podia ser meu diferencial. Só que na hora de criar os recursos, eu, Brian, sou extremamente perfeccionista com simetria, com cor, com itens, assim. Eu passava muitas vezes 2 dias, eu fim de semana inteiro em cima de um mesmo recurso. E na semana seguinte eu não vendia, e no mês seguinte não vendeu, e não entrou nada. Aquelas 48 horas de trabalho do meu fim de semana. E isso começou a me deixar muito pé da vida. Desisti. Aí o que eu fiz? Aumentei 2 turnos de atendimento para conseguir ter uma grana e conseguir fazer investimentos em novos cursos, né? Novas formas de empreender. Nessa mesma época, eu também estava já era aluno do O Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho. E lá é uma plataforma incrível com vários. Meu Deus, eu fui cortar essa parte aí. Ou foi muito alto? Deu para escutar, mas estava baixinho. É continuar da assinatura. Pera aí. Nessa época, eu já era aluno do Novo Mercado, de Feira de Carvalho, que é uma plataforma sensacional, com muitas aulas, muito conteúdo sobre tudo
de infoprodutos, do mercado digital mesmo. Ela é voltada a formar infoprodutores. Aí eu comecei a assistia às aulas de e-commerce, assistia de branding, assistia de curso digital, assistia de designer, e eu fui assistindo, absorvendo, anotando, lotei meu Notion de coisas, análise SWOT, método SMART, tudo isso eu fui absorvendo e aprendi a usar para o meu próprio negócio. Nunca apliquei naquela época, não tinha aplicado. Ficou na minha gaveta por muito tempo. Aí, com a mentoria de comunicação alternativa com a Ana, ela é infoprodutora, ela vende curso, ela vende mentoria, ela vende, né, consultorias, também informações. E aí eu pensei, pode ser um momento. Clinicamente, eu estava vendo que eu era bom naquilo. Então, por que não tentar? Né? Aí que eu fiz, em julho de 2024, eu fui atrás de uma amiga, que é designer, e perguntei assim, se eu te der tantos pila para te ajudar em fazer isso, isso e isso no mês, topa? Topou. Aí a gente montou uma página de vendas, montou um calendário editorial, que eu consegui, sim, dar uma ênfase maior na minha marca, na minha imagem, na minha presença ali no meu perfil, né? Que a gente tem que criar uma atmosfera da gente. Uhum. Vai ter concorrente sempre, vai ter gente melhor, vai ter gente pior, mas o importante é tu sustentar o teu universo. Se teu universo é único e tu consegue transparecer tudo que tu quer e que tu é, e tu consegue entregar, não tem como. Alguém vai chegar para ti e vai dizer que é tu quem eu quero comprar nesse momento. E foi o que eu fiz. Eu defini melhor a minha paleta de cores, eu defini melhor meus elementos visuais, a minha postura também, eu comecei a postar mais stories, eu comecei a me testar muito mais nos stories também para poder transpor depois para os Reels, para o feed. E aí eu abri as supervisões e comecei a postar nos stories. Tinha lá o link, né, da mentoria, da supervisão Super Rio e tal. E eu consegui os 2 primeiros supervisionados, logo no mês seguinte. E eu tinha colocado a meta de um supervisionado por mês até o final de dezembro. Aí eu ia melhorar mais ainda, ia fazer um rebranding, ia pensar na marca e tudo mais. Então, cara, setembro, outubro, agosto, setembro e outubro, 3 meses. Com 2 em cada um, já tinha batido minha meta, já tinha superado. E aí, quando eu comecei a entrar esse dinheiro, eu já ganhava, atendendo ali na clínica, né, um valor bom para pagar as minhas coisas de casa, pagar minhas contas e sobrava uma grana. Comecei a acumular aquele dinheiro. E aí, a cada supervisão, eu falava assim: essa supervisão vai toda para a caixinha. Essa supervisão vai toda para a caixinha. Para eu ter uma grana para pensar futuramente no que eu ia pensar em fazer. E aí surgiu a oportunidade. Na inquietação mesmo, olhando para números, principalmente. Olhando números a cada mês, de quanto eu conseguia, de quanto eu deixava nos locais que eu trabalhava, e o quanto eu podia estar gastando essa grana para o meu próprio negócio, eu novamente me cerquei de aliados, e aí, em outubro, a gente consolidou a abertura da Clínica Integrada Super Pitocos, aqui em Santa Maria. E está super bem, passo horas, dias lá, muitas vezes, mas assim, é um baita de um orgulho, porque surgiu o investimento todo inicial ali, principalmente dos infoprodutos, das supervisões clínicas, que eu continuo até hoje. E até no Box Criatividade, eles trazem um exemplo do Paul McCartney. O Paul McCartney, quando ele ia escrever uma música, ele falava assim: agora nós vamos compor uma piscina. E aí eu transpus isso para minha vida. Quando eu comecei a fazer as supervisões, o primeiro infoproduto, na verdade era isso. Eu vou criar a minha clínica. Eu vou agora transformar isso na minha clínica. E aí eu não gastava mais do que eu podia no meu teto. Aquela grana era um investimento que eu ia ter uma segurança financeira mais para frente. E não me apertei, nenhuma vez no vermelho, nenhum negativo, nenhum prejuízo, nenhum desespero financeiro até então. E estou conseguindo equilibrar, apesar de a gente ter acho que 6 meses agora, fechando 6 meses de abertura. A gente está crescendo e é crescendo aos poucos, porque existem vários outros, né, nesse meio da clínica. Mas é isso, e agora com a clínica, eu sigo
fazendo os infoprodutos e sigo fazendo mais infoprodutos também, já com essa mentalidade. Esse ano eu estou fazendo 2 formações internacionais em comunicação alternativa e que estão vindo dos infoprodutos. E o meu dinheiro da clínica, assim, de atendimentos, paga minhas contas de casa, paga as contas da clínica, e aí vem uma parcela boa para fazer investimentos, viajar, não me preocupar se eu precisar faltar um dia ou dois por algum motivo também. Legal, nossa, muito bom ouvir isso. Que legal. E parabéns, né, também por toda essa Obrigado. estratégia. E Tem que falando, sair do lugar. Tem que sair do lugar. como? Tem que sair do lugar. Isso aí, Tem que, exatamente. tem que procurar, assim, focar numa coisa concreta muitas vezes para conseguir chegar lá. Porque quando tu tem um negócio comprado na tua mão, a dopamina liberada, deu certo, eu consegui, foi muito bom. Aí acontece. E que nem tu falou, comentou, hoje você já tem 5 profissionais lá, né, na Isso. clínica, e isso em 6 meses de clínica, pouco tempo ainda, né? É um Uhum. negócio recente. E como que estratégias assim tu usou, tu pensou para atrair esses primeiros clientes, né? E com toda essa gama de profissional, conseguir tornar esse negócio sustentável financeiramente, né? Envolve toda uma gestão de marketing e também financeira e de colocar tudo na ponta do lápis. Eu, uma coisa que eu fiz assim, foi um grande diferencial. Eu fazia todo o meu controle financeiro do PJ na planilha do Excel. Aí eu contratei um sistema de informação, porque evoluir a mão ninguém merece. Então a gente tem um sistema que a gente consegue fazer gerenciamento financeiro, gerenciamento de agenda, de evoluções, de encaminhamentos, tudo mais. É uma mão na roda. Quem for abrir clínica, consultório, não pensa em fazer em papel. Pelo amor de Deus, a gente está em 2025, com cada vez um sistema de informação barateando aí para a gente conseguir utilizar e tem bons. São sistemas bons. Esse foi um dos passos principais que eu dei para poder olhar o panorama melhor. Porque dentro desse sistema eu consigo também já ter um portal BI, eu consigo analisar indicadores, eu consigo criar meus indicadores. Então eu já fico de olho. Por isso que eu consigo dizer com propriedade. Nem se eu dissesse que a nossa clínica ia ter prejuízo nesses 6 meses de vida. A gente só cresce, cresce, cresce em número de atendimentos, em número de entradas e de profissionais também. Então, são indicadores que eu vejo assim, muito positivos. Isso eu peguei lá do estágio em saúde pública, que nós também analisávamos indicadores, tinha portal BI, tinha que lidar com o diagnóstico situacional da empresa. E naquela época era para o município, mas também eu trago para a empresa. E Claro. aí todos os passos são super pensados. Eu montei, por exemplo, fluxograma de entrada dos pacientes, para que a experiência deles seja a mais regrada e completa possível, que em pouco tempo já tenha assim, uma avaliação, um planejamento, o contrato assinado, importante falar do contrato também, contrato terapêutico assinado, tem muito terapeuta, e por todo esse tempo, os 2 anos ali, eu nunca tive contratos também, com os pacientes agora que eu estou tendo, porque aí o risco ficou maior, né? A gente se movimenta em respeito melhor também. Mas, em questão de gestão de pessoas, virou o ano ali, em janeiro, eu já tinha estipulado metas para a clínica, metas de médio, de curto e de longo prazo para 2025, e eu tinha que botar isso em prática. E aí, digamos assim, eu também tomei uma postura um pouco mais de gestor também esse ano. No ano passado eu estava mais no abrimos o negócio, é isso aí. Agora a gente tem que pensar que o buraco é mais embaixo. Né? Tem investimentos que não são necessários, tem investimentos que são necessários. E eu compartilho também. Eu sempre fui uma pessoa que pega muitas tarefas só para mim, para resolver tudo eu. Quero dominar tudo, quero ter tudo na minha mão, propriedade. O que está acontecendo? Eu comecei a aprender também agora esse ano a terceirizar um pouquinho mais e ficar mais tranquilo com algumas coisas. Dividir responsabilidades. Se ficasse Se ficar tudo na mão de uma pessoa só, não tem como. Se eu pudesse, hoje eu contratava uma secretária também. Só que eu gosto da parte de gerenciamento também, então tá tudo bem. É uma parte do meu trabalho que vai estar ali.
Podia estar atendendo mais horas? Podia. Mas eu também quero. Tá ótimo, por enquanto. Não preciso mais horas por enquanto. Não preciso aumentar isso. E, e é tudo na ponta do lápis. Eu estipulei, por exemplo, nas metas sobre o networking. Santa Maria é uma cidade grande, com bastante clínicas. Então, para garantir a entrada dos pacientes mesmo, de novo, de captação de pacientes, a gente conversou sobre conteúdo, calendário estratégico, que está assim caminhando ainda de ter uma variabilidade das especialidades, de mostrar a carinha de cada um. E logo que eu abri a clínica, uma das minhas maiores preocupações foi o posicionamento da empresa, da Super Pitocos, no Google. Eu criei o perfil da empresa no Google, botei lá, pedi para o pessoal avaliar, coloquei o máximo de informações possível. E eu sempre busco novas avaliações, novas informações, porque isso é uma dica de ouro, né? Se tu tá no Google, tu tá para todo mundo, tu tá para qualquer um. E aí a gente tem também, eu criei um site da empresa, que também já fica lá na internet, sempre que joga Super Pitocos, já vem em todas as nossas redes sociais. O próprio nome Super Pitocos já foi estratégico também. Porque quando tu olha para o nome das outras clínicas, são verbos no infinitivo. Tipo ações, atuar, entender, escrever, voar. E aí, do nada, chegam uns loucos com o nome de Super Pitocos. E toda uma narrativa em torno dos super-heróis. A gente montou toda a imagem da empresa já pensando nos super-heróis, para ter uma identificação. E é muito legal que os pacientes, assim, é incrível. Geralmente, eles têm um elemento de super-herói que eles levam. É uma sandália, um chinelo, é uma camiseta, é um boné, é um boneco, mas isso gera uma identificação muito boa. Esse foi o maior gancho assim, que eu tive no momento da marca em si, da empresa, da clínica, no caso, de dar uma identidade mais forte, mais única para aquele momento ali. Claro que fiz análise de mercado também, para ver quantas tinham, o que ofereciam, de que forma se posicionavam. E acho que também esse é um dos fatores de eu estar, da nossa clínica estar bem. De eu ter, antes de ter aberto, já ter me posicionado no Google e de já ter feito assim, uma pesquisa mais a fundo do que tinha no cenário atual. Porque é um investimento de risco. Todo empreendimento tem seus riscos, tem seus benefícios, mas a gente tem que saber gerenciar a crise quando ela aparece. Com certeza. E isso que tu falou ali no início, de começar a terceirizar as tarefas, é essencial, é um passo assim que tu tem que ir dando, Tem que né, acontecer. cada vez mais, porque o gestor do negócio é isso, né? É ele sair cada vez mais do operacional e ir para a gestão, né? Para a estratégia do negócio, né? Pensar em como fazer cada vez mais aquele negócio crescer, né? E aí isso tu já fez, já está fazendo, tendo mais tempo livre para pensar nisso, né? E até essa semana passada a gente começou. Numa dessas análises assim, de agenda, semanalmente, que eu vou fazendo e vou olhando o geral da clínica, eu vi que a taxa de confirmações estava muito baixa, de notificar a família e a família não confirmar. Contratei as notificações automáticas. Então, toda semana, todo dia, de um dia para o outro, já está a maior parte confirmada. E aí não tem aquele trabalho de dia. Vai lá na agenda, notifica, enviar, abre o WhatsApp, envia, vai ou não vai. Nananana. Eu diminuí isso para 5 pessoas, pelo custo de R$ 30. O que é R$ 30 perto de horas de trabalho que tu podia ter? É Exato. melhor a gente gastar tempo conversando entre nós e pensando em criar alguma coisa, gerenciar alguma coisa área de problema mesmo, do que ficar se gastando com notificação do sistema, por exemplo. Até os próprios sistemas de informações hoje têm essa forma de terceirização. Tem sistema que emite nota fiscal, que também é chato de fazer e demora. Envio de notificações, relatórios automáticos. É imprescindível. Se tu quer empreender, que tu aprenda a fazer análises do que está acontecendo, do que tu tem. Seja o mínimo de entrada e o mínimo de saída. Em algum lugar você vai ter que pensar em como entrar mais e como reduzir custo, porque senão não tem como crescer. E esse é o principal, assim, acho que para te conseguir a mentalidade maior para quem quer realmente investir mais pesado em algum negócio. Com certeza. Então, chegando assim
no final da nossa live aí, vou te fazer uma perguntinha diferente, assim. Se Medo. tu pudesse voltar no tempo hoje das decisões que tu tomou, assim, durante a tua trajetória, tu pensa que faria algo diferente, que tomaria alguma decisão diferente do que tu tomou? Decisão diferente do que eu fiz até hoje. O que veio na minha cabeça inicialmente é dizer que não. Tá? Por quê? O somatório dos erros que eu tive também é quem eu sou hoje. Eu digo isso. Os acertos e os erros somaram quem eu sou hoje. Se eu não tivesse errado tanto em financeiro ou em gestão de pessoas, eu não estaria acertando tanto hoje quanto eu estou. Mas eu acho que a decisão seria não ter pensado nisso logo que eu saí da faculdade. Porque também a gente não tem esse panorama dentro da graduação. É vivendo no mercado de trabalho que a gente se depara com a competitividade, com as oportunidades, né? E tem, não tem, assim, acho que é justamente isso, de não ter empreendido antes, por uma insegurança. Sim, Porque aí, antes de eu criar os infoprodutos, eu podia ter começado os infoprodutos antes também. E quem sabe a clínica ter aberto antes, mas talvez não tivesse encontrado o local que a gente está hoje antes. Talvez teria dado algum problema antes disso, né? exato, mas Então, é exatamente o que tu falou, né? Ah, eu trouxe meio que essa pergunta de propósito aí, mas é exatamente o que tu falou. Todas as decisões que tu tomou, tanto os erros como os acertos, te trouxeram para o lugar que tu está hoje, né? Então, a decisão de sair do que tu foi para a clínica lá, me fugiu o nome agora. das clínicas, É, isso. Mas que tu largou a nossa, residência. a residência, isso. Você largou a residência para ir para outra clínica, depois da clínica migrou para outra clínica, né? Então, todas essas decisões que tu foi tomando fizeram parte do Brian que tu é hoje. E fizeram parte de tu conseguir gerenciar e conseguir criar tudo que tu está fazendo hoje, né? E claro, antes da abertura da clínica, eu fiz bastante terapia com essa pauta. Porque a insegurança é muito grande, do que pode dar errado, o que pode vir a virar um problema maior. E preocupação ninguém quer, mas elas aparecem quando a gente menos espera, e tem que saber lidar. Exato. E se tu pudesse hoje dar um conselho para quem está aí, ou como CLT, ou está começando também, né, trabalhando como PJ e quer empreender, o que tu daria de dica hoje para essas pessoas? Eu acho que o que foi decisivo para empreender realmente hoje com clínica, mentoria, supervisão, e agora cursos, espero eu, até o fim do ano também, foi pensar na precificação do meu trabalho. Colocar o que eu tenho de gastos em casa, de trabalho, de investimentos, tudo mais, e foi o que eu fiz antes de abrir a clínica mesmo. Quanto eu precisaria trabalhar e quanto eu teria que cobrar para conseguir me manter pelo menos ali no bem. E sobrar essas pílulas para comprar um lanche ainda, né? Mas eu diria que é educação financeira. Tu olhar realmente para o teu dinheiro, saber gerenciar o teu dinheiro. O dinheiro, ele é um recurso que é finito. Então, qualquer coisinha que tu compre e tu perde na rua, foi-se. Tua hora de trabalho foi, teu tempo foi, teu recurso limitado foi embora. E para investimentos de empreendedorismo, a gente vai ter que lidar com dinheiro muito bem. Então, eu diria educação financeira é totalmente essencial. E pensar no que tu é bom. O que tu é realmente muito bom. O que te dá prazer de fazer. E pensar em formas de empreender em cima disso. Pode não ser exatamente teu trabalho. Posso ser fonoaudiólogo e ser muito bom, sei lá, em jogar videogame. Vou procurar oportunidades de patrocinadores, do que for, para conseguir empreender de alguma forma. Eu dou esse exemplo que eu gosto de jogar muito, inclusive. Mas a educação financeira
ver o que é muito bom, o que ele poderia vender para alguém, esse serviço, esse trabalho, e não ter tanto medo. Porque se a gente ficar com receio e não der o passo, a gente nunca vai saber. Vai ficar no e se, e se. E se der errado, foi uma decisão inteligente começar, mas alguma coisa no meio não deu certo. Analisa o que deu errado e faz uma reprogramação, um replanejamento. Começa a ter novo. A vida não Exato. vai acabar. É isso aí. É exatamente isso. Então, Brian, queria te agradecer muito por todo esse conhecimento que tu trouxe aí para nós. Tenho certeza que vai clarear os pensamentos de muita gente, que vai ajudar muitas pessoas, né? Então, te agradecer, obrigado aí, Brian, por Eu que estar aí agradeço pela conosco. oportunidade. E É se sempre um prazer quiser, falar sobre a trajetória. com Quanto certeza, mais sementinha a gente plantar, menos CLT vai ter por aí. com certeza. Tá certo, muito obrigado.